quebra-cabeça do sucesso mais divertido e desafiador videocast e programa de TV sobre negócios da região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta DISC na gestão de pessoas. O DISC é uma metodologia que avalia o comportamento humano identificando 4 fatores predominantes: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Essa ferramenta foi criada por William Marston, com o objetivo de decifrar as competências socioemocionais dos indivíduos e prever o seu comportamento em diferentes cenários. E por se tratar de uma análise comportamental, está cada vez mais popular nos departamentos de RH conhecer e utilizar essa ferramenta. Porque para o gestor de pessoas é difícil, né? Você acaba fazendo a gestão ali de diversos perfis, diversas idades, diversas formas. Então, quando ele consegue entender o comportamento, fica muito mais fácil para tomar as decisões e trazer o melhor resultado possível para a empresa. Decisões essas relacionadas a recrutamento, seleção, capacitação e desenvolvimento de equipe, para construir relacionamentos sólidos e aumentar a performance das empresas. E aí, quando a gente fala em aprendizado e desenvolvimento, na minha cabeça já vem o Colégio Sapiens. Desenvolver a criatividade e a imaginação dos alunos é um compromisso do Colégio Sapiens, que sonhou e também idealizou o espaço Maker da Faber-Castell. Com o objetivo das crianças vivenciarem um processo de aprendizagem criativa, é que esse espaço foi criado. Um ambiente para que elas possam aprender e pensar brincando, elaborando projetos com diversos recursos manuais e intelectuais. Os alunos são desafiados a propor novas soluções e participar de projetos especiais. Tudo isso, dependendo do ano, quantos anos tem a criança, adaptado à idade. O Colégio Sapiens tem mais diferenciais como esse, que irão fazer toda a diferença na formação do seu filho. Então, entre em contato e agende uma visita para conhecer todos esses diferenciais. Nos dias frios, eu adoro uma bebida quente para ajudar. Mas a comida também é muito importante, então vem aquela dica de feijoada especial para vocês. Feijoada completa. É da onde? Do Graal São Carlos, né, gente? Servida todo sábado no almoço, com ingredientes selecionados e preparados para que você escolha os itens lá que você mais gosta da feijoada. Eu, por exemplo, gosto da calabresa, do salame, do paio, amo. Coisas básicas, né? Carne de porco, não muito, mas a Lê já gosta, né, Lê, de uma carne de porco no meio da feijoada, maravilhoso. Para você fazer aquela refeição saborosa e com muita variedade. E o melhor, você ainda consome essa feijoada por quilo. Então tá combinado, de sábado o almoço é lá no Graal, aqui em São Carlos, e a feijoada, como a Pri falou, tá ali no buffet deles por quilo para você comer ali o quanto quiser e como quiser, né? E lembrando que você que assiste o Quebra-Cabeça do Sucesso, é só chegar no caixa e falar: eu assisto o Quebra-Cabeça do Sucesso, que você ganha 10% de desconto em todos os itens do posto, exceto posto de gasolina, posto de combustível e cigarros. E essa promoção é válida até 30 de junho, então corre aproveitar. Lá na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Você já sentiu um cheiro de gás de cozinha, o que a gente chama aqui de GLP? E você sabia que gás não tem cheiro? É isso mesmo. O cheiro que você sente não é o cheiro de gás. Na verdade, é um cheiro de um produto químico que é colocado propositalmente dentro do botijão para nos alertar sobre possíveis vazamentos. O nome desse produto é mercaptana. E tudo isso para que a gente tome atitude rápida quando a gente sentir esse cheiro. Então, aconteceu? Sentiu o cheiro de gás na sua casa? Pega o botijão, tira de ambiente fechado e coloca no local aberto. E entra em contato com a revenda, que eles vão te orientar ali o que fazer. Compre gás de quem você confia. A Trasgás está totalmente comprometida em oferecer qualidade e segurança quando o assunto é o GLP. Entre em contato com a Trasgás aqui pelo QR Code ou no @Trasgás São Carlos. E chegou aquele momento que a gente também adora desse programa, que é apresentar a nossa convidada. Ela é formada em Engenharia de Produção pela UFSCar, com formação em coach. Trabalha com desenvolvimento humano para lideranças, equipes e vendas, usando como base os perfis comportamentais. Hoje mora em Araraquara, mãe de uma pet chamada Sol, adora viajar, estar com os amigos, e eu vou acrescentar um item aqui. Bora. Adora jogar tranca com as amigas. Nossa convidada é Heloísa Campos!
Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, participando desse quebra-cabeça do sucesso que eu tanto admiro. Fiquei muito feliz com o convite. Ah, muito obrigada. Quem ganha a tranca no final? Porque eu já quero começar com Quer essa contar, polêmica. Elô, quem ganha a tranca? Aquele jogo tem suas regras próprias. Desculpa, Priscila. Não, ultimamente eu não saio da mesa, né? Do começo ao fim ganhando. Acontece. Elô, você nasceu em Campinas? Isso, eu nasci em Campinas, mas eu sou meio nômade, viu? Já morei em várias cidades, mas fiquei lá até os meus 18 anos, quando eu fui fazer faculdade. E como é que foram esses primeiros 18 anos de vida? Ah, foram muito bons, né? Eu sou filha, tenho 3 irmãs, né? A gente tem idades próximas, então a gente sempre brincava bagunça. muito. A gente morava em casa, né? Naquela época, sem revelar as idades, né? Você tinha aquela coisa de rua, né? De brincar com os vizinhos, né? Então a gente sempre foi crianças muito da rua mesmo, né? E com os meus 10 anos, eu me mudei para os Estados Unidos. Meu pai trabalhava numa multinacional e a gente teve que passar 2 anos lá. Foi um grande desafio, né? Porque é uma quebra para a criança cortar todas as amizades, né? E realmente começar do zero, né? Com uma língua que eu não sabia falar nada. Sabia falar sim, não e onde é o banheiro, que me ensinaram para casos de emergência. E foi, né? Então, assim, foi bem, bem legal. No fim, a gente acabou até virando referência das crianças americanas. Elas gostavam de brincar em casa, de comer a comida brasileira, de brincar das nossas brincadeiras. Então elas meio que se juntaram à nossa cultura. Foi bem legal. Imagino que elas devem ter ficado curiosas, né? Opa, peraí, deixa eu ver essa família brasileira, como é que eles vivem? Sempre chegavam lá perto da hora das refeições, né? Pra comer um arroz, feijão. Elô, e criança, você imaginava alguma profissão quando adulta? Você brincava de ser algo quando você era criança? Eu sempre gostei muito de desenhar. E habilidades, assim, manuais, né? Sempre fiz muita bijuteria para vender. Adorava embrulhar presente. Até hoje eu sou responsável no Natal por embrulhar os presentes e para fazer a decoração da mesa, né? Então, essa parte sempre de criatividade, de trabalhos manuais, sempre gostei bastante. E aí eu fiz 5 anos de curso de desenho, você acredita? Na adolescência? Na adolescência. Foram dos 14 aos 18. E aí chega o vestibular, você vai para engenharia, você chegou a pensar em ir para artes? Cheguei. Mas, né, eu tinha aquela crença, né, de que artes, né, não era tão bem remunerada, que era mais desafiador. Aí, seguindo, né, os caminhos do pai engenheiro, o que eu escolhi? Eu falei, vou fazer engenharia da computação, porque aí talvez eu possa fazer computação gráfica, né? Então eu junto a computação com o desenho, que eu sempre gostei. Mas aí eu passei na produção, que era a minha segunda opção, e me apaixonei e fiquei por lá. E o que te encantou tanto na produção? Porque eu acho que é uma engenharia que não é tão engenharia, né? Então, de todas as engenharias, eu acho que é a engenharia mais humanizada, né? Você tem uma visão geral de várias áreas, né? É bem, acho que mais prática, né? Não sei, você também foi minha bichete, por coincidência. Isso eu não sabia. Minha Além da veterana. tranca, disso eu não sabia. Não, a gente não se conhecia A muito gente na não se faculdade, conheceu assim, na não era a faculdade. mesma turma, né? Aí depois que o dia que eu conheci a Lola, falou, você foi minha bichete, eu sou tua veterana. Então, mas eu acho que é uma engenharia que tem acesso, né, a muitas áreas diferentes, né? Você tem vivências diferentes. E uma coisa eu acho que, assim, diferente da UFSCar é que é uma faculdade muito voltada para a indústria, né? Então, os professores, eles tinham consultoria, eles prestavam consultorias, eles estavam muito no mercado. Então, era uma faculdade, assim, bem voltada para mercado, né? Cada uma tem uma diferenciação, né? Por exemplo, a produção da USP era mais SAP, né? Todo mundo da USP ia pro SAP, a USP da... O que é SAP, Elô, pra quem não é engenheiro de produção? Assim, traduzindo, né, Pri? Por favor. É uma ferramenta, né, que faz a gestão da empresa, né? Que une vários departamentos, né? Eles chamam de ERP, né? Que é... que aí já faz ficou mais mais fácil pra comum. mim. a entrada do produto, o acompanhamento financeiro, o acompanhamento da produção, baixa de estoque, né? Então, junta todos os departamentos. E por curiosidade, o pessoal da USP de São Paulo costumava ir para banco, pelo menos na minha época. Então, assim, cada universidade ia para uma linha diferente, né? E isso me atraiu bastante dentro da Federal.
E aí os anos de engenharia de produção foram passando e no último ano a gente tem a matéria ali de desenvolvimento de produtos, que foi onde chamou a sua atenção para embalagens. Pois é, eu escrevi um artigo, né, de design de embalagens, como que o design da embalagem influenciava a decisão de compra das pessoas, né, de embalagens menores para pessoas que moram sozinhas, ou a cor da embalagem, né, como isso influenciava também a decisão de compra. Por exemplo, tinha um shampoo que tinha uma embalagem roxa, vendia muito. Quando ele mudou pro laranja, não vendeu, né? Então, assim, é muito engraçado como as cores, né, influenciam. E aí isso me despertou novamente esse desejo artístico e tal. Aí eu fui procurar faculdades de design de embalagens, né? E quase que eu fui para essa área. Mas daí com o intuito de fazer uma pós-graduação nisso. Uma outra faculdade. Outra faculdade. Entendi. E aí, no fim, acabei caindo no mundo corporativo. Na verdade, você já estava estudando o comportamento do consumidor através do design de embalagem, né? Foi só uma questão de tempo. Verdade. E saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, quais foram suas primeiras experiências? Bom, prestei, né? Acho que típico de todo mundo que sai da faculdade, presta processo seletivo em todas as empresas, né? E na minha época não tinha internet, assim, ou tinha internet de escada, não era tão fácil. Então, o que eu fiz? Eu olhava telefone de todas as empresas da geladeira, de tudo que tinha na minha casa, e ligava nos RHs, perguntava se eles estão contratando. E aí, no fim, acabei sendo selecionada para o programa de trainee da GE. Né? O programa de trainee da GE, você fica 6 meses em cada unidade de negócio da GE. Então, eu comecei em Campinas, com a Hydro. Fui para o Rio, passei 6 meses em Lâmpadas, depois 6 meses na GE Varing e depois voltei para a Hydro. E de lá fiquei 18 anos. E essa sua crescente dentro da GE, ela foi muito rápida, né? Você subiu de nível hierárquico mesmo, você fez uma carreira dentro de uma multinacional, né? Desse tamanho, muito rápido. A que se atribui esse crescimento? Olha, eu acho que sempre foi a minha facilidade em se adaptar e aproveitar bem as situações. Inclusive, tem uma passagem da minha vida que eu comentava com todos os meus estagiários, né? Quando eu estava nessa segunda volta, passei por os outros negócios e voltei para a GE, eu estava fazendo uma atividade que meu chefe mal falava comigo, me largava lá, fiquei meio abandonada. E tinha um outro cara lá que também estava meio ocioso. E aí ele começou a pedir para eu fazer umas apresentações em PowerPoint para ele. Poderia ter pensado assim, ai, que saco ter que fazer isso, né? Mas não, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu me envolvia na apresentação, eu lia, né, e trabalhava em cima disso, montava a apresentação, discutia com ele. E no fim ele começou a ver meu interesse e eu comecei a me envolver nesses projetos super confidenciais. No fim, a gente acabou investigando e fazendo um estudo, né? O que ia acontecer se o parceiro nosso falisse, para onde a gente ia levar as peças. E esse trabalho foi se desenvolvendo. No fim, esse cara estava lá para virar o presidente da empresa. Ah, meu Deus, tá no lugar certo com a pessoa certa também, o braço direito, né? E eu falava para os meus estagiários, falei assim, gente, vocês estão aqui, por exemplo, passando o pedido de ordem de compra. Esse papel, né, trata como um documento importante, vai se acostumando com o nome dos fornecedores, com o nome dos materiais, para entender, né, o que está por trás. Não trata só como um papel, que isso você pode estar construindo, né, um caminho futuro, e foi o que me aconteceu, né? Então, aí a gente criou uma relação muito boa, aí já surgiu uma oportunidade na área de Six Sigma, né? A GE, ela tinha essa metodologia de Six Sigma, que é melhoria de projetos, né, de processos. Então, eu era Black Belt, que é a pessoa que cuida dos outros projetos de melhoria, né? Então, a gente administrava esses projetos, coordenava. Então, assim, sempre foi uma área que eu tinha que ter muita criatividade, né? Porque eu administrava projetos em áreas que eu não tinha nem ideia, né? Eram projetos muito técnicos. Mas aí você tinha que trazer essa metodologia de uma forma lúdica, fazendo a pessoa refletir, né? E ela ia conduzindo, quem fazia todos os estudos era ela. Você tinha que só ser criativo, né, para conduzir esse processo. Aí depois disso surgiu uma oportunidade em compras, eu virei gerente de compras e assim eu fui crescendo. Na verdade, eu falo que eu nunca escolhi uma área, né? As pessoas iam me oferecendo
as posições e eu ia me adaptando, né, e dando o meu melhor naquela atividade. E você nunca teve medo de mudar de função, subir de cargo, ou tinha algumas funções que te davam friozinho na barriga? Não, na verdade, assim, eu sempre fui movida, né? Depois a gente vai entender aí Os sobre os porquês. perfis, né? Os porquês, mas eu sempre gostei de desafio. Inclusive, não gosto de ficar muito tempo no mesmo lugar, né? Fazendo a mesma coisa. Então, eu gostava desses desafios, de ter que aprender, de ter que me flexibilizar, né? Depois de 7 anos na GE, eu fui contratada pelo concorrente, que é a Andretz, e 1 ano depois a Andretz comprou a GE, né? Acho que o desafio assim, que mais me deu frio na barriga foi quando surgiram algumas questões meio políticas, né? E eu ia ter que ficar numa vaga temporária, numa situação meio política onde eu estava. E meu chefe da Europa falou assim: você não vai aguentar essa situação, a gente não quer te perder, eu vou identificar uma posição para você aqui. Só que eu tive que pedir demissão no Brasil. Então, assim, eu fui contratada na Europa de forma definitiva. E essa palavra definitivo, pra mim, me abalou emocionalmente. Eu falava que eu ia pra Europa e eu só chorava. Pra mim ia ser diferente. Assim, o que ia me abalar é a palavra Europa. O dela foi definitivo. Aí meu pai falava assim, não é definitivo. Se você pedir demissão, você vem embora. Você pode desistir. Mas assim, essa palavra me pegou. A hora que eu fui fazer minha mudança, né? Porque eles pagaram a minha mudança. Eu falava assim, gente, mas tudo que eu levar... eu não vou voltar, porque eu só vou estar voltando porque eu pedi demissão. E aí eu não vou pagar um navio pra trazer minhas coisas. Aí tudo eu olhava e falava assim, ai, isso aqui. Ai, não, eu gosto muito. Ai, então vai ficar, porque depois quando eu voltar eu quero ter esse negócio aqui comigo. Né? Então, A gente tá falando de quantos anos você tinha? Você era muito nova. eu tinha... Isso foi já mais recente. Foi em 2012. Você era bem mais nova. Eu fiquei na Europa de 2012 a 2015. Não, pra assumir um cargo de gerência, de compras e... Lá eu era responsável pela estratégia global de compras, que foi muito político, né? Porque, de repente, uma pessoa de fora, de outro país, chega tentando fazer com que todas as unidades de negócio do grupo, que são concorrentes, né, nos bastidores, né? Porque cada negócio, apesar de ser dentro do mesmo grupo, estão competindo para quem se destaca mais. Produtividade, né? E quem detém a tecnologia, quem pode fazer o projeto, quem tem que executar o projeto que o outro fez. E aí chega eu lá falando assim, ó, agora todo mundo vai ser amiguinho, todo mundo vai comprar do mesmo lugar. Ó, esse fornecedor aqui em Portugal, que é pequeno, que fala sim para todo mundo, ele não dá conta de atender todo mundo, ele tá atrasando, ele tá usando o preço que ele quer com cada um, agora a gente vai comprar por ele. Então, assim, foi muito político fazer as pessoas seguirem essa estratégia, porque eu não tinha o poder, né, a hierarquia em relação a essas pessoas, né? Quando você fala foi muito político, foi lábia. Porque, assim, é lábia, né? É lábia, porque você tem que convencer sem ter a estrutura... autoridade pra mandar. É o intensivo e o nível hard, entendeu? E aí, na verdade, as coisas aconteciam assim nos bastidores mesmo, né? Eu ali no dia a dia, no almoço, na convivência, eu ia criando relacionamento com as pessoas, né? Construindo esse relacionamento para que as pessoas seguissem a minha estratégia, em vez de, olha, eu tô aqui no meu cargo definindo como vai ser, né? E você morou na França? Eu morei na França 3 anos, mas eu cuidava do mundo inteiro. Então, viajei para a Turquia, para a Espanha, para a China, para a Índia, Itália, para tudo que você puder imaginar. Colômbia. E o idioma inglês? Inglês, E na França foi tranquilo falar inglês? Nem um pouco. Todo mundo odeia eu falar inglês. Então, assim, para alugar um apartamento, né, foi bem difícil, porque eu tive que me virar sozinha. Às vezes... muito engraçado, eu combinava com a imobiliária, as pessoas do escritório ligavam, combinavam. Aí eu chegava lá na frente, ninguém aparecia. Aí eu falava assim, gente, vou ligar lá, como que eu falo? Aí tentava no inglês, eles não entendiam, aí acho que cada um entendia uma palavra, de repente aparecia uma pessoa lá. Mas tudo assim, se virando, né? Então vamos lá, você na França, auge da carreira, numa posição que todo mundo quer ter, no emprego dos sonhos, aí você decide sair para começar uma nova jornada. Não, antes eu voltei, né?
depois de 3 anos lá, Eles te o Brasil transferiram pro Brasil de me volta? convidou para Ah. voltar. Porque, na verdade, eu saí quando a Andritz tinha feito uma joint venture com a Inepar, que é um sócio minoritário aqui. E aí, quando a Andritz comprou a participação da Inepar na joint venture, eu voltei. Mas Aí eu ainda fiquei na função de compras? ainda na função de compras. Eu voltei como gestora de compras, cuidando tanto de Araraquara como de Barueri, né? Então, eu era diretora de compras e logística e cuidava dessas 2 localidades, né? Eu tinha um time de 25 pessoas. E aí, tive que reestruturar todo o departamento, a confiança das pessoas, né? Para elas se sentirem valorizadas. Foi um trabalho, assim, de bastante acolhimento, de bastante empoderamento, né? Para as pessoas se sentirem... Porque compras tem uma sensação dentro de algumas empresas que, tipo, estão aqui para me obedecer, né? Tipo, e aí a gente trabalhava por projeto, a gente construía usina hidrelétrica. Então, cada gestor de projeto achava que seu projeto era mais importante. Então, ficavam brigando e a gente tinha que conseguir atender todo mundo, fazer a parceria com os fornecedores. Então, assim, foi um trabalho muito legal de relacionamento com minha equipe, de relacionamento com os fornecedores, de relacionamento com os outros diretores, para a gente trazer essas melhorias, trazer resultado para a empresa. E aí eu saí em 2018, final de 2018. E assim, para conseguir todo esse processo que você falou político lá na França ou aqui no Brasil, você está falando muito de gestão de pessoas, de equipe, de motivar, de fazer acontecer. Isso já era, de certa forma, trabalhar com desenvolvimento humano, você só não tinha muita... Já tinha concretizado isso, né? Não era talvez a tua prioridade no momento, assim, a prioridade era o emprego e você usava disso dentro do emprego, né? Aí, de repente, você passa a querer trabalhar com isso. Minha paixão sempre foram pessoas, né? Eu até me perguntava, que área você quer ir? Eu falei, qualquer área que tenha gestão de pessoas, porque a minha paixão sempre foi me relacionar com pessoas. E aí, assim, olhando para trás, eu acho que eu sempre me destaquei, eu sempre tive sucesso nas coisas que eu fazia justamente por prezar a construção de relacionamentos sólidos, né? Porque eu entendia que o fornecedor não era uma compra pontual. Você precisava de fornecedores parceiros que estavam ali quando você precisasse, que se tivesse uma emergência tá ali para te atender, né? Se precisa de um preço especial naquela situação, que você não quer matar o cara, você quer que ele sobreviva. Isso é uma cultura, é um jeito de tratar meio diferente, assim, né? Alguns acham que é utopia. E aí eu também brigava e defendia muitos eles dentro da empresa, né? Porque cada um quer tirar vantagem no seu projeto, né? Quer aplicar a multa, não pensa na continuidade, No né? longo prazo, né? E aí foi, na verdade, como que surgiu isso? Em 2018, quando eu resolvi sair da empresa, a gente negociou no meio do ano minha saída para o final do ano. E aí, nesse período, eu fui fazer um processo de coach para me conhecer. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar com isso. Até eu queria fazer como cliente. Aí minha psicóloga falou, não, vai fazer a formação, né, de coach que você vai se conhecer também e tal, e você já sai com certificado. Falei, beleza, vamos lá. E foi muito transformador na minha vida, porque a gente olha para coisas que normalmente a gente não para se observar, para entender o que está governando, né, os nossos comportamentos, o que a gente faz sem perceber. Então veio muitas fichas, né, da importância que eu tinha de fazer as coisas para ser, né, então dessa necessidade de fazer para ser validada, para ser elogiada. E aí eu fui me descobrindo, me apaixonando por essas transformações, falando, eu quero que as pessoas também passem por essas transformações, né? Que hoje em dia, uma das perguntas que eu faço nos meus atendimentos, que é muito difícil das pessoas responderem, é quem é você? Sem falar do seu trabalho. Sem falar do que você faz ou do que você tem. Tem gente que não consegue descrever 5 características positivas. A gente tá tão preso, né, no nosso cargo, no que a gente faz, porque eu sou isso, eu sou aquilo, tal, que a gente esquece de se olhar. Então, assim, olhar para mim foi transformador, né? É uma mudança, assim, e eu me apaixonei por isso. Aí me especializei, fiz o curso de analista de perfil comportamental e falei assim, nossa, tudo que eu aplicava sem saber,
que é o DISC. Tudo que eu fazia com a minha equipe, né, de forma inconsciente, subjetiva, existe uma metodologia, existe um processo e tem como treinar as pessoas a usarem essa informação, né? Antes da gente entrar no DISC mesmo, para você explicar o que é, como a gente usa, para que a gente usa, queria que você falasse um pouquinho, porque eu sinto no mercado um pouco de preconceito do DISC por não ter patente. Então a gente tem o DISC feito gratuito, né? Que a pessoa acha que aquilo é o DISC, e a gente tem DISCs de verdade, mais completos. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o coach, né? Que a pessoa fazia um curso de final de semana e falava que ela era coach, aí acaba desvalorizando quem realmente é coach. Então eu acho que o DISC também sofre um pouquinho desse preconceito. No Brasil tem muito essa questão de várias áreas, né? A pessoa faz um curso de final de semana e já se julga o expert, né? Então, as palavras da moda, né? E o coaching, a minha formação foram 500 horas, né? Análise de perfil, eu me especializei também, eu fiz várias outras formações. O DISC, como você bem lembrou, quem desenvolveu essa metodologia 100 anos atrás, ele não patenteou, porque ele acreditava que o conhecimento tinha que ser compartilhado. Então, hoje, você acha teste na internet gratuito que pergunta assim, numa determinada situação, você faz A, B ou C? Você vai fazer uma entrevista para a área de vendas? Você vai se denominar a pessoa mais comunicativa, mais persuasiva. Então, é muito fácil você manipular, mesmo que você tenha a intenção de fazer para se conhecer de verdade, mostrar a gente o que tem de você dar aquela quer roubada ou do que a gente você quer. gostaria de ser, né? É isso. Então, tem testes gratuitos que são assim. Agora, tem outros muito mais complexos, né? Por exemplo, eu uso a ferramenta que é o CIS Assessment da Febracis. E aí, lá, você olha para você. Então, a forma de coletar essa informação e você responder é muito mais precisa. Tem 99% de precisão validado pelas universidades federais. E além de você se olhar, o diferencial que eu acho que não tem nenhuma outra ferramenta que acontece isso. Você pede para as pessoas do seu convívio responderem sobre você. Então é uma avaliação 360. Você vai ver como você é percebido pela sua comunicação, pelos seus comportamentos no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, com os amigos e no seu ambiente profissional. Ou se você tem uma estrutura hierárquica mais pesada dentro da empresa, como que você é percebido pelos seus superiores, pelos seus pares, pelos seus subordinados. Porque muitas vezes, mesmo de forma inconsciente, a gente tem um comportamento que a gente nem percebe. E a gente é visto de forma diferente dentro da família, dentro do trabalho. Então é muito interessante você ter essa visão do outro. E além disso, ele junta duas outras metodologias, que é tipos psicológicos do Carl Jung, que trabalha a forma que o nosso cérebro processa as informações, e a gente também tem a teoria de valores, que é de um alemão que chama Eduard Sprenger, que traz quais são os seus motivadores. Por que você faz o que faz? Então, existem 6 motivadores universais, e cada pessoa é movida ou percebe valor num motivador diferente. Então, quando você traz essas 3 metodologias juntas, você muda completamente. Por exemplo, eu até estava comentando outro dia que eu tive um cliente que ela era puro influente. O que é o influente? Aquela pessoa mais falante, mais comunicativa, mais focada em pessoas, né? Ela era puro influente, então ela não tinha nenhum pezinho em perfis, em fatores que tem o resultado. E aí, ela me chamou e falou assim, então, eu não tô entendendo direito, porque eu vi aqui e tal, mas eu sou uma pessoa que tão focada em resultado e quero resultados rápidos. A hora que eu olhei os valores dela, ela tinha um motivador dela econômico, que é aquela pessoa que quer resultado e resultado rápido, né? Que precisa se sentir útil, precisa sentir que está produzindo, né? Quando você fica ali patinando, não saindo do lugar, seu tanque de motivação esvazia, né? E aí eu olhei e falei assim, tá aqui, por causa do seu motivador. Então, vai fazer com que ela tenha comportamentos que, se você não conhece a fundo, você chama ela até de dominante, que é aquele perfil focado em resultado, mais direto. Vou fazer uma pausa para quem está em casa entender o que nós estamos falando. Quando a gente fala de DISC, são as iniciais dos 4 perfis comportamentais. Então, a gente tem o perfil D, o perfil I, o perfil S e o perfil C. Você explicou o influente. Isso. Então, vamos lá. Vamos por ordem. Só para todo mundo entender e estar alinhado. Vamos lá. Então,
quais são os 4 fatores, né? O DISC são as iniciais desses 4 fatores. O dominante é aquela pessoa objetiva, direta, prática, né? Focada no resultado. Que às vezes... alguém? pouquinho a ela, viu? Depois no final a gente vai tentar adivinhar aqui o perfil de cada uma. Não, é aquela pessoa focada no objetivo, que às vezes a gente fala assim, bem prática, sem mimimi, vamos direto ao ponto. E às vezes, assim, até a forma, se ela não tiver um pouquinho de relacionamento, ela parece que tá brava, parece que... As pessoas têm medo. As pessoas têm medo, porque não tem enrolação. Vamos lá, tem um problema, já sai pegando, já sai fazendo. O influente é aquela pessoa que a gente já falou, mais comunicativa, tal, que pode até ter aquela questão de falta de foco, de começar várias coisas, porque a cabeça do influente viaja, tem 10 milhões de ideias, e aí talvez ele tenha pouca acabativa, né? Falta esse foco para realmente executar. E ele tem uma tendência de falar mais do que escutar. O estável também é um perfil voltado para pessoas, só que ele é muito mais do ouvir. Então ele é um perfil mais calmo, mais planejador, que precisa entender o começo, meio e fim das coisas, que gosta de atividades mais repetitivas, que vai se dar bem numa empresa, por exemplo, em projetos mais longos, de fazer follow-up, de acompanhar, né, projetos que tenham mais previsibilidade, projetos que eu tenho que trabalhar em equipe, né? Então é esse perfil mais calmo. E já o conforme é aquele perfil resultado, ouvir. Então, mais reservado e resultado. Então, antes de sair fazendo, ele precisa entender o que ele precisa fazer. Ele precisa analisar os fatos, analisar os dados. É um perfil mais analítico, mais detalhista, mais concentrado. Então, é um perfil que se dá muito bem para seguir regras, para seguir atividades dentro da empresa que precisa dessa atenção, dessa concentração, de seguir o passo a passo, né? Então, antes dele sair fazendo, ele vai entender para fazer da melhor maneira possível. Então, esses são os 4 perfis. E todo mundo tem um perfil que é dominante, né? Que predomina, vamos dizer assim. Não que seja o dominante, mas que predomina. Todos têm os 4 fatores, em intensidades diferentes. A maioria das pessoas tem 2 fatores predominantes, mas tem pessoas que vão ter 1 e tem pessoas que têm até 3. Você nunca tem os 4 altos, né? E aí você vai ter as características tanto dos fatores que você tem em intensidade alta, como também dos que você tem em intensidade baixa, né? Então, por exemplo, eu sou baixo estável. Então, tudo que o estável para cima, alto, é mais calmo, mais planejador, para baixo é multitarefas, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem as características dos 2 lados, tanto do alto como do baixo. E aí a gente, como líder, empresários, a gente analisa os nossos funcionários e a gente consegue definir os melhores cargos para cada perfil, a gente consegue definir a melhor pessoa para ser contratada, onde eu posso usar a ferramenta DISC. Pois é muito importante, né, você mapear e entender o que está por trás, entender como usar essa informação, né? Essa era uma dor minha como gestora. A gente aplicava o teste e muitas multinacionais fazem isso. Aplica o teste, lê o relatório e fala, parecido com fulano, guarda na gaveta. Não usa. E você pode usar para uma infinidade de coisas. A partir do momento que você entende, imagina assim, você vai conhecer quais são as habilidades naturais dessa pessoa. O que ela faz com facilidade. Que ela não precisa se concentrar, que ela não precisa gastar energia para fazer. E, ao mesmo tempo, as áreas têm exigências de habilidades para aquela função, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a função de um departamento financeiro, fiscal. É uma função que exige mais concentração, que exige análise de uma planilha, né? Que você precisa estar ali mais no ambiente sozinho. Então, envolve essas características, trabalho mais repetitivo. E aí você vai olhar dentro dos perfis quem tem essas habilidades como naturais, né? Porque seria o C. Seria o C. Então, você colocar pessoas que já têm essa habilidade natural é muito mais fácil. Ela vai desenvolver de uma forma muito mais leve e vai se sentir muito mais produtiva. Porque quem tem que flexibilizar muito, você até consegue,
mas você gasta uma energia muito grande. Então, o gestor, se ele consegue entender, primeiro, entender o que ele precisa para buscar quem ele realmente tem essas características. Depois, em todo a descrição de cargo, toda a comunicação desse gestor com esse funcionário. Você vai falar a mesma coisa, mas de formas diferentes conforme o seu interlocutor. Então, você vai falar com o dominante, você tem que ter uma comunicação mais direta, mais objetiva, porque ele não tem paciência para escutar detalhes. Ele quer essa comunicação mais direta, ele gosta de desafio, ele não gosta de rotina. Então, você vai chegar para ele e falar assim, eu tenho um problema aqui que nunca ninguém conseguiu resolver. Ah, dá pra mim. Tenho certeza. Né? Então, isso para um dominante é estimulante, você fica feliz. Claro. Agora, você fala isso para um estável, ele vai falar surta. assim, gente, como assim? Ninguém fez, eu que vou fazer? Tá doido? Porque ele não gosta de mudança, ele não gosta de desafio, ele se sente inseguro. Então, o gestor ele tem que ter uma relação muito mais de proximidade. Vamos lá, eu acredito em você, de falar mais devagar, explicar em muito mais detalhes com o estável. O influente, eu tenho que trazer quem vai participar, olha, vamos lá, validar, elogiar, nossa, excelente suas ideias, vamos ver de que forma que a gente pode pôr isso em prática, porque o influente precisa da validação, precisa do elogio. E tem também um parênteses aí, que isso é bom para a gente lidar com funcionário, mas também para quem atende cliente é sensacional. Porque com cada cliente você vai personalizar o que você vai tratar e como você vai tratar, né? É exatamente isso. Então, assim, essa adaptabilidade na comunicação serve para qualquer ambiente que eu me relaciono. Todas as pessoas são pessoas, né? Então, os funcionários são pessoas, os meus colegas de trabalho são pessoas, o meu chefe é pessoas, a minha família são pessoas, né? Então, se eu sei como lidar com cada um da minha família, eu vou mudar a minha comunicação para extrair o melhor de cada um. O cliente é pessoas, então eu também tenho que abordar cada cliente de uma forma diferente. Então, conhecer de perfil serve para qualquer área da nossa vida. E eu acredito também que é fazer isso de maneira intencional. E não só ter o conhecimento, que é o que você falou de fazer o teste e colocar na gaveta. Sim. Então, ser intencional, lembrar que do outro lado tem essas pessoas. E você comentou um pouco antes a respeito dos valores. Você deu até o exemplo de uma cliente Posso sua. só continuar no DISC, que eu fiquei com uma dúvida agora? Aí você volta nos valores? Coisa rápida. Tá. O valor está dentro do DISC ou é outra metodologia? Outra metodologia. Ah, ok. Era a minha... E aí, o que eu estava falando aquela vez, que se você não tem os valores juntos, você vai fazer uma análise completamente errada da pessoa. Você vai falar para essa pessoa, para essa empresa, você vai desconsiderar ela talvez para um cargo que exija mais resultado, porque ela é só influente, ela não tem aqui a dominância, mas ela tem via valor. Né? Então, por isso que quando você tem uma metodologia mais completa, você tem uma análise muito mais profunda da pessoa. E claro, precisa ter pessoas também que entendam da ferramenta para interpretar todas essas profundidades, né? O que eu queria só colocar aqui, não sei se você concorda, eu, trazendo um depoimento, né, eu tive a oportunidade, você sabe disso, de liderar quase 300 empresários e eu tive que entender melhor de pessoas para conseguir exercer melhor meu trabalho. Então, eu fui conhecer o DISC, eu fui fazer Enneagrama, eu fui tentar identificar minhas qualidades e onde eu poderia melhorar. E aí, quando eu fiz o DISC, nas primeiras vezes, o meu D era tão alto que saía para fora do papel, assim, né? Pulava. E já o S e o C eram praticamente inexistentes. E o que eu acho legal de dizer é que o DISC não te limita. Sim. Ele te mostra aquilo que você tem que desenvolver. E aí eu fui fazendo um trabalho de desenvolver o meu S, 6 meses depois, o meu S já aparecia na barrinha. Então, só para não assustar, né? Nasceu assim, vai morrer assim. O DISC, ele orienta e ele te proporciona também melhorias. Você vai ter que pôr energia, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter um profissional te orientando, mas você consegue desenvolver aquelas habilidades que você não tem facilmente. Isso é muito importante, né? Primeiro, falar que todos os perfis são bons, né? A gente precisa, talvez, trazer na consciência os excessos, né? Então, o que de excesso que está me atrapalhando que eu tenho que diminuir um pouco. Eu vejo muitos dominantes falar assim, nossa, tá me atrapalhando muito esse excesso, né? Eu tô machucando as pessoas à minha volta, eu quero ser aquela pessoa reativa. Gente, o dominante é fogo. Ele nunca vai conseguir estar diante de um problema
falar, ai, vou ficar aqui sentadinho. Morde a esperando. língua, morde a língua, morde Fica a língua. lá, não, meditando. Não. E aí, na hora que vê, ele já tá lá envolvido. Aí o que ele tem que trazer consciência é essa minha impaciência de não respeitar a opinião do outro. Então eu vou desenvolver essa escuta, essa paciência, esse acolhimento, né, da opinião que é diferente da minha. O falar em mais detalhes, porque o dominante ele fala em meias palavras. Então ele vai olhar o que ele precisa diminuir os excessos, o que cada perfil tem de bom e se apropriar disso, porque eu vejo todo mundo tá tão focado em melhorar e esquece o que eu já tenho de força. Eu não preciso chegar num resultado modelando o meu colega que é completamente diferente de mim. Eu posso olhar e falar assim, dentro das minhas habilidades naturais, o que eu tenho de força e como eu vou usar isso para chegar no resultado. E aí sim eu vou olhar e falar assim, não, olha, eu preciso trabalhar mais a escuta, trabalhar mais a paciência. E aí são pontos de desenvolvimento, né, que são os outros fatores, competências que não são naturais minhas, que eu tenho que trazer essa consciência e trabalhar nesse plano de ação. Exatamente o que você falou. Então, quanto mais a pessoa se conhece, mais ela consegue se desenvolver. Quanto mais o líder conhece dessa pessoa, ele consegue orientar e entender que essa pessoa precisa passar por um plano de desenvolvimento. Ele consegue ter mais tolerância também com o outro, né? De entender que eles são diferentes. Tá tudo uma questão de expectativa. Então, se eu sei que o outro é acelerado, eu já tenho que ir conversar com ele de uma forma acelerada. Eu sei que o outro é mais calmo. Eu não posso esperar de um acelerado que ele vai ter aquela calma, aquela escuta, né? Eu já tenho que... Até porque não dura, né, Lô? Se aquilo não é quem de verdade você é, você vai se forçar a fazer aquilo durante um momento, mas depois você vai voltar para trás, né? É por isso que a construção tem que ter consciência. Eu acho que assim, como a Lê trouxe, dá para você desenvolver, dá para você trazer consciência, né? Quanto mais você traz a consciência, mais você consegue se flexibilizar. A palavra certa é flexibilização. Porque imagina assim, que eu tenho vários preguinhos, né? E um elástico puxando para cada fator, para cima e para baixo. Eu puxo para uma determinada situação ou para conversar com uma determinada pessoa, né? Eu me flexibilizo. Aí eu volto para minha essência. Então aí eu me recarrego. Eu vou uma situação que eu preciso ser mais calmo. Eu vou, puxo para baixo e assim eu vou flexibilizando conforme as pessoas e a situação, mas voltando para minha essência para me recarregar. E depois de um certo tempo que a gente faz isso de maneira intencional, fica automático? Porque no começo é um baita esforço, né? Bom, eu vou lá com a Elô, deixa eu pensar que perfil é ela, como é que eu tenho que me comportar, e depois isso já vai ficando automático, você diria? Eu acho que vai ficando mais natural, né? Porque são ganhos que você percebe que estão sendo bons para você. Eu acho que assim, é muito importante você olhar o que não vai te ferir para agradar o outro, né? Para flexibilizar e melhorar a relação com o outro. Tudo que te fere não é bom, mas o que não é tão importante para você, mas você vê que é importante para o outro, você vai se flexibilizando. No começo tem que pôr atenção, mas depois começa a ficar mais natural, né? As pessoas, elas são flexíveis e capazes de serem desenvolvidas. Antes de passar o desafio para Elô, eu tenho uma última pergunta. Do Disque ainda. Eu vou ter que marcar outros episódios. Não tô deixando andar a pauta. Você falou na explicação do Disque que a gente tem 2, no máximo 3 fatores. Mas existe uma pessoa que tem as 4. Quer contar essa curiosidade? Na verdade, uma pessoa meio fictícia, né? O William Marston, né, que é quem desenvolveu essa teoria, teve uma época que ele trabalhou na DC Studio, né? E aí ele que desenvolveu, que criou, que inventou a Mulher Maravilha. Então ele criou a Mulher Maravilha como a mulher que tem as características, as competências boas dos 4 perfis. E aí tem até o símbolo que você estava comentando. Do laço. Porque esse cara, ele também desenvolveu o detector de mentiras. Então, o laço da Mulher Maravilha é uma analogia ao detector de mentiras. O laço da verdade, né? Olha qual é o superpoder da Mulher Maravilha. É conhecer as ferramentas, os fatores Disque, entendeu? A gente pode chegar lá. Elô, a gente vai passar um desafio. Você vai escolher, por favor, 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, que fizeram mais sentido para sua trajetória de sucesso até aqui.
Enquanto isso, a gente vai dar uns recadinhos e já volta. Pode mexer, pode bagunçar, fica à vontade. A gente vai falar sobre a Assisc, que oferece o serviço da Boa Vista Equifaz, a empresa líder em informações comerciais no Brasil. E o que essa parceria significa para os nossos ouvintes e para empreendedores como vocês? Significa que através da Assisc você vai ter acesso ao maior banco de dados comerciais do país, com informações precisas sobre a saúde financeira dos clientes e possíveis compradores. E isso é ótimo para que você tome as decisões estratégicas para que tenha maior transparência ali nas suas decisões. Na Assisc, a gente pode analisar o risco de crédito antes de fechar qualquer negócio, identificar clientes com alto potencial de inadimplência e tomar decisões mais assertivas. Definir o valor ideal de crédito para cada cliente, otimizando as vendas e também fidelizando os clientes. Entre em contato com a Assisc e solicite o serviço da Boa Vista Equifax. Eles te ajudarão a contratar o melhor pacote, né? Aquele que é realmente ideal para você. A gente tem o QR Code da Assisc aqui na tela, ou você pode entrar em contato pelas redes sociais, pelo telefone e pedir mais informações. Venda mais e fique de boa com a Assisc. E você gosta de abrir a torneira e ter uma água filtrada e quentinha para fazer chás, café e até mesmo a mamadeira do seu filho? Já imaginou esse mundo ideal? Então, com o purificador XPA 375 da Latina Eletrodoméstico, isso é possível. Esse purificador é o mais completo da Latina, porque além de purificar a água, você recebe a água ali, ó, natural, gelada ou quente. Olha que delícia, quanta versatilidade e praticidade num produto só. E ó, gente, é tão gelado a aguinha que sai que você fica pensando qual é o segredo do purificador da Latina? É porque é compressor igual que a gente tem na geladeira. Por isso que a água sai tão gelada, ele tem tanta capacidade para água gelada. E ainda você pode escolher a cor, viu? Tem cereja, branco, preto e cinza. Água quente, água gelada, é muita praticidade nesse inverno para todos nós. Então acesse latina.com.br e conheça todas as características desse produto e também dos outros que compõem a linha. Latina, seu momento, nosso eletro. E você que gosta de novas experiências, principalmente na hora de degustar, de fazer uma reunião com a família, um churrasco, quer provar uma carne com marmoreio diferenciado, realmente suculenta, com sabor e maciez inigualável? A gente está falando da linha Ouro da Siltomac. E por que ela é tão especial, Pri? Porque o cuidado começa na criação do gado lá na fazenda. Ele recebe um tratamento super especial por meio de boas práticas de manejo, assim como uma alimentação dedicada ao tipo de carne que se espera ter. Esses animais são selecionados também pela sua genética, que resultam em uma carne espetacular, que são embaladas a vácuo, refrigeradas ou congeladas, prontinho para você levar para casa. Visite a Boutique da Carne Siltomac aqui em São Carlos, na saída para Descalvado, e surpreenda pelo sabor. Conseguiu? Desafio feito? Difícil, tem várias aqui, né? Pedi para você mostrar primeiro para aquela câmera ali e explicar o porquê. Paixão. Não sei se deu para perceber aqui meu perfil, né? Eu sou influente dominante. O influente é movido pela paixão, pelo prazer, né? Então, realmente, eu sou apaixonada pela vida, apaixonada pelas pessoas ao meu redor, apaixonada por conhecer pessoas diferentes. Então, assim, isso realmente me move. Eu tenho que ter paixão. E acho que essa mudança, essa transição de carreira foi um realinhamento da minha paixão. Foi realmente... entender que, além de pessoas, né, de trazer essa transformação para as pessoas, de poder fazer as pessoas sentirem essa mesma paixão por se conectar com os outros. Então é isso que me move, né? Você falou no começo da entrevista uma coisa que me marcou ali, que você tentando fazer o seu melhor, você não sabia que a pessoa que você estava trabalhando era o futuro presidente da empresa, né? Então é aquilo que a gente sempre reforça, de a gente fazer o nosso melhor sempre, independente onde, independente com quem, porque tem sempre alguém olhando, né? Eu falo muito isso, tem sempre alguém te olhando, seja aqui, seja lá, mas tem sempre alguém olhando o que a gente tá fazendo. E quando a gente faz com paixão, o resultado é diferente. Não, a gente se doa de uma forma diferente, né? A nossa entrega é completamente diferente, é muito importante. Então, essa é, acho que a primeira. E a segunda? A segunda também, networking, né? Porque a gente precisa se movimentar
como um bom influente, eu me recarrego com pessoas, então eu preciso estar no meio de pessoas e ir atrás, né, de realmente abrir portas, conhecer pessoas, né, criar conexões. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, né, a gente precisa se conectar para as pessoas se juntar, para criar parcerias, colocar a roda sempre em movimento. Quando você fala em fazer networking, é muito fácil para o influente, né? É uma facilidade. Agora, para os outros perfis que têm um pouco mais de dificuldade de comunicação, o que você indica de como fazer network, talvez para o S, para o C, que tem um pouco mais de dificuldade? Primeiro é entender que o S e o C, por exemplo, eles não são tímidos. Muitas vezes as pessoas chamam eles de tímidos, mas eles gostam de ouvir. Para eles vão num ambiente, eles vão se divertir num churrasco de família, entrando mudo e saindo calado. O tímido é quem é do falar, que é o dominante, o influente, mas não se sente confortável para falar. Sensacional. Então, eu preciso respeitar esse meu jeito mais reservado, mas eu entendo que eu não sou uma ilha e que eu preciso de pessoas. Então, normalmente, quando você vai numa reunião de networking, o staff, ele vai estar olhando mais de canto, mais observando, para ele é mais fácil conversar um a um, né? O influente, ele chega já no grupo. Ele quer entrar no meio da roda. Ele quer entrar no meio da roda. Você vai achar ele numa roda lá de 5, 6 pessoas, né? Ele já chega beijando, cumprimentando. O estável não, ele chega devagarzinho, mas ele é uma pessoa que gosta de pessoas. Mas antes ele vai ser mais seletivo para entender qual é o ambiente, posso confiar. Então ele demora mais tempo para se conectar. Mas ao mesmo tempo, ele vai criar uma conexão muito mais intensa e de lealdade do que o influente. O influente é amigo da galera, né? Então, talvez esse influente sem muita inteligência emocional também não se aprofunde nas relações. O estável não, ele já vai se aprofundar. E o conforme, ele faz o que precisa ser feito para chegar no resultado. Então, de forma mais analítica, mais reservada, ele vai talvez fazer mais perguntas, analisar mais, mas ele vai se conectar, flexibilizar para chegar no resultado. É o perfil que, quando ele tem essa inteligência emocional de entender o que ele precisa, é o que consegue fazer as coisas mesmo sem querer para chegar no resultado. Belíssima explicação. E, por último, família, né? Eu acho que família é a nossa base, né? É o que nos sustenta, né? Que vão sempre estar ali, né? Então, a gente precisa estar... Para mim, família é muito importante, mesmo distante, né? E aqui na família eu também trago os amizades, amigos, né? Para mim, os amigos são é a família que a gente escolhe, né? Então, para mim, eu prezo muito as relações, né? Por exemplo, meu aniversário, ele é esperado o ano inteiro pelos meus amigos, porque a cada ano a turma cresce. Então, são pessoas novas que são agregadas, mas que viram amigos dos meus amigos e encontram com os meus amigos mesmo quando eu não tô presente. Então, a família vai crescendo. Você acha que ela é aí de influente ou não? Então, os amigos gostam, entram nessa, né? Poxa, ela vai trazer alguém novo pra gente também ser amigo. Ô, Elô, o que eu ia perguntar agora? Não sei, não, mas eu tenho aqui. Não, mas era da família que você tava mostrando ali. Como que a gente aplica o DISC na família? Pois é, a gente consegue também aplicar o mapeamento para você ter um melhor relacionamento na família, né? Para você conseguir criar expectativas, alinhar as expectativas do que esperar dos seus pais, dos seus filhos, do seu cônjuge, né? Porque as brigas acontecem porque a gente espera do outro a mesma reação que a gente teria, né? Então, o mesmo ritmo, a mesma forma de pensar. Quando eu entendo de pessoas e entendo que o outro não é igual de mim, eu passo a tratar ele como ele precisa e não como eu gostaria. Aí a gente pode ter esse alinhamento da linguagem, como seria na empresa alinhar a conversa também. A mesma coisa, se adaptar ao perfil. A mesma coisa. Eu sei que a gente tem pouquinho tempo, mas eu só queria fazer uma última pergunta sobre como está o emocional das pessoas pós-pandemia. Acho que as pessoas estão muito carentes, né? Assim, sempre foi um item de desejo muito profundo das pessoas, inconsciente, mas agora está mais aflorado. As pessoas precisam se sentir pertencentes. E aí você
tratando essas pessoas de forma humanizada e individualizada, você faz ela se sentir pertencente. Então, em qualquer ambiente, em casa, no trabalho, né, nas vendas com o cliente, a partir do momento que você cria essa abordagem, essa adaptação da sua linguagem, a pessoa se sente... Porque os iguais se atraem, né? E aí, as pessoas estão mais carentes, elas estão precisando se encontrar com mais pessoas iguais. Então, eu posso ser intencional e me parecer igual para me conectar de forma mais profunda. E é isso que eu ensino nos meus treinamentos, nos trabalhos, nas consultorias que eu faço individualizada com as empresas, ou também num treinamento aberto que eu criei, que chama Decifre Seus Clientes e Venda Mais. Queria pedir pra você deixar seu @ pra quem quiser mais informações, pra conhecer mais, porque a Elô coloca diversos vídeos, vocês vão adorar seguir ela no Instagram. Assim, é minha paixão compartilhar conhecimento, porque eu quero, assim, meu propósito é levar esse conhecimento, ajudar as pessoas a se conectarem cada vez mais. E meu @ é Heloísa, com H e com S, Campos, _consultora. Eu compartilho muitos vídeos, então já vai lá, me segue, porque tem muito conhecimento sobre vendas, sobre os comportamentos, sobre relacionamento, sobre várias coisas. Só agradecer, né? Demais. E a gente sempre quer a parte 2 para todo mundo, né? Com a Elô não é diferente. Ai, foi uma delícia. Nossa, uma conversa aqui muito fluida, muito gostoso. Me senti em casa. Obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com duas mulheres de sucesso, que eu admiro tanto. Obrigada, Elô. Para vocês também, nosso muito obrigado. Não esqueça que temos episódios inéditos toda quinta-feira, às 20h30, no YouTube, no Spotify. E os melhores momentos você acompanha lá no Facebook e no Instagram, @quebra-cabeça do sucesso. É isso, tá com o celular na mão, já vai lá, já busca @quebra-cabeça do sucesso em todas as plataformas, que você vai ter acesso aos conteúdos que a gente traz com tanto carinho para vocês. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça. Pela paz, contribua com acesso à educação, pratique a solidariedade, cobre políticas públicas, evite o desperdício, forneça acesso à saúde e ao bem-estar. Uma iniciativa Nave Sal da Terra.